Muito boa noite. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Muito bom que a gente esteja reunido para nos fortalecer, para nos elucidar, para nos preparar para esse momento tão grave, tão importante, tão definidor de nossas vidas, de nosso futuro. Antes de um momento importante, um concurso público, que seja uma cirurgia, temos uma fundamental preparação a fazer. E agora que nós estamos sendo no nosso mais importante, a nossa prova mais importante, a nossa operação mais definitiva, mais ainda. Então é muito bom que tenhamos essa lucidez de buscar uma adequada preparação, um estado de espírito, uma atitude que realmente favoreça o sucesso nosso nesse momento tão importante. Muito bom. Nós nunca fomos tão sensíveis espiritualmente quanto nesse momento. Jesus profetizou isso ao dizer que no fim dos tempos, suas filhas e filhos profetizariam. Não havia a palavra mediunidade, e o que se usava naquele tempo era o profetismo, eram os atributos espirituais apresentados pelos profetas. Ao mesmo tempo, Jesus, através de João, no Apocalipse, disse que no fim dos tempos, nessa transição planetária em que estamos, haveria uma grande guerra do bem contra o mal, que foi chamada pela palavra grega de Armagedon. Ora, a junção dessas duas realidades, nós mais sensíveis, com uma situação espiritual muito conturbada, muito conflitiva, traz para todos nós essa realidade espiritual que estamos vivendo. Muita tensão, muita sensibilidade, muita angústia. E para vivermos isso, precisamos decifrar, precisamos estudar, precisamos compreender a nossa relação com a ideia das sombras. O que são as sombras? De onde elas vêm? Como elas nos afetam? Como nos defender? Vamos fazer isso? Fizemos algum avanço no encontro passado, diante da pergunta 131 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec perguntou se existem demônios no sentido que se atribui a essa palavra. E os espíritos falaram que se existissem demônios, eles seriam obras de Deus. E Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes e eternamente voltados ao mal? É importante que então reflitamos a respeito disso, e Kardec aponta a necessidade de abordarmos a questão com lógica. Por quê? Porque nós temos sido doutrinados, programados para ver o mal através do medo. E o medo se divide em dois e precisa ser compreendido basicamente. Há o medo real, objetivo, lógico, que precisa ser apresentado em todos os seres sob o risco de não conseguirem sobreviver.
de não conseguirem funcionar em sociedade. É preciso ter medo das ameaças objetivas, senão não conseguimos atravessar uma rua, não conseguimos transitar em regiões violentas, não conseguimos viver. O medo objetivo é instrumento fundamental de sobrevivência. Nada há de mal nele, ao contrário. Uma criança pequena não consegue atravessar a rua, um bêbado, um louco, exatamente por não terem discernimento necessário para, partindo do seu medo, adotar as medidas necessárias, a postura necessária. Mas há também um segundo tipo de medo, que é o medo subjetivo, que é aquele que não se relaciona com nenhuma situação concreta, que nos coloca diante do raciocínio do vai que, do pode ser que, e se tal coisa acontecer. Um medo imaginário toma conta das mentes de algumas pessoas, se desenvolvendo a ponto de transformar-se no pânico. E na situação de pânico a pessoa fica imobilizada, fica sujeitada a esse sentimento, dominada por esse sentimento, tão apavorada que aceita qualquer saída dessa dor intensa, aceita qualquer sugestão, qualquer ordem. É assim que nós precisamos entender a origem das nossas concepções do mal. Para avançar logicamente no nosso problema, precisamos entender a sua origem, precisamos avançar no nosso diagnóstico a respeito da nossa ideia das sombras. Estudando a sociedade, nós vemos duas fontes fundamentais da nossa ideia de sombras. Uma delas é a cultura do terror. A cultura do terror, expressa basicamente, fortemente nos filmes de terror, ela tem interesses que levam a nos apresentar agentes do mal, agentes das sombras, indestrutíveis, insuperáveis, todo-poderosos, a ponto de que, se num determinado filme o bem vence o mal, de alguma forma nos é apresentada a situação onde aquele mal não ficou tão vencido assim, onde ele poderá retornar. E por que os filmes fazem assim? Porque tem um interesse comercial, é a primeira resposta e a mais óbvia que todos nós podemos perceber. Porque se o primeiro filme fizer um grande sucesso, eles precisam fazer ressurgir aquele agente do mal para um novo episódio que gere mais lucros. Todos nós entendemos isso. A segunda fonte da nossa cultura, da nossa concepção das sombras, são as religiões, que pintam o mal como não apenas como poderoso fora, mas como dentro de nós mesmos. É a cultura do pecado, a cultura da culpa, segundo a qual todo mundo que erra é do mal. E sendo do mal, está condenado a sofrimentos eternos. Necessitando, para sair dos infernos teológicos, que se cumpram determinadas obrigações
ordenadas pelos sacerdotes, como o dízimo, como a obediência cega, para votar nos candidatos que se acha melhor, para comprar nos comércios indicados pelos sacerdotes, para toda a sorte de manipulação política, financeira e até sexual. Essas duas fontes poderosas, a cultura do terror, interesseira para ter lucros, e a cultura religiosa, também interesseira, também para ter lucros, são duas fabulosas fontes do nosso entendimento, da nossa crença no mal. E ambas nos apresentam esse mal, esse demônio indestrutível, invencível, para superar o qual nós precisamos obedecer cegamente, pagar, nos submeter. Mas, pergunta Kardec aqui, essa doutrina tem lógica? No comentário, nós lemos assim: note, para combater essa doutrina tão alicerçada no medo, no pânico, no pavor, no terror, nós precisamos impor a razão e a lógica. Diz Kardec assim: a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. A doutrina dos demônios, cuidadosamente analisada, não é lógica. É compreensível que os povos atrasados, por não conhecerem os atributos de Deus, acreditem em entidades malvadas e em demônios, mas para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, não é lógico admitir que ele tenha criado seres voltados para o mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Claro, o próprio Jesus não diz que conhece uma árvore pelos seus frutos. Como é que uma árvore pura, bondosa, amorosa como Deus poderia gerar um fruto totalmente votado e destinado ao mal perpétuo? É absolutamente ilógico, não é assim? Precisamos avançar nesse sentido. E esses comentários nos permitem um grande avanço, um grande aprendizado e uma oportunidade única de reprogramação das nossas crenças perante as sombras. Diz ele assim: os partidários da ideia do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós a contestar a autoridade dos ensinamentos do Mestre, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas os partidários dessa ideia estariam bem certos do sentido que Jesus atribuía à palavra demônio? Sabe-se que a forma alegórica era uma característica marcante na linguagem do Cristo, e nem tudo o que está no Evangelho deve ser tomado ao pé da letra. Kardec lembra nesses comentários que a palavra demônio vem da palavra daimon, em grego. Os originais dos evangelhos estão na língua grega. E daimon
para os gregos, era um espírito, bom ou ruim. Sócrates frequentemente se referia ao seu daemon, e nesse caso especificamente era um espírito positivo, era o seu guia, o seu instrutor, o seu anjo de guarda. Kardec nos lembra o seguinte: não precisamos de outra prova além dessa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não mais iluminará. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade, eu digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Não temos visto a ciência contestar a interpretação do texto bíblico no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ter ocorrido mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que precisava falar de acordo com o tempo e com o lugar onde se encontrava? Jesus não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Assim, se existe algo nas palavras do Cristo que parece chocar a razão, é porque elas não foram bem compreendidas ou foram mal interpretadas. Muito interessante essa reflexão. No nosso próximo encontro voltaremos a esse aprendizado fantástico que é o estudo dos comentários de Allan Kardec para a questão número 131 de O Livro dos Espíritos, onde ele aborda diretamente com a substância, com a contribuição que ele obteve dos próprios espíritos, sobre o que vem a ser essa cultura, essa ideia dos demônios, pelo menos como nós enxergamos hoje. Precisamos de mais desses estudos e precisamos perceber e avançar sobre essas ideias para perceber a crença tóxica, desintoxicarmos-nos e buscarmos, baseados na razão, baseados na lógica, um novo entendimento do que seja o mal, do que sejam os seres que agem para o mal. Vamos fazer isso? Esse é o nosso convite. Trazemos a todos vocês e no próximo encontro avançaremos assim para a análise do que seja o mal, de como age o mal. Fundamental para entendermos o meio em que nós estamos e para entendermos a nós mesmos, já que a nossa proposta nesses estudos tem sido sempre de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que sejamos capazes de afirmar a bondade, de afirmar Deus, de ter realmente fé num bem puro, onipotente, onisciente e justo. Ao contrário do que nos fazem crer, que essa força todo-poderosa seria o mal. Vamos reprogramar nossas mentes e nossos corações e assim nos fortalecer, aumentar a nossa resiliência, nos fazer capazes de enfrentar todos os grandes desafios que ainda teremos que enfrentar nesses tempos de transição planetária, nessas provas de final de ano, de final de ciclo, tão importantes, tão definidoras para os nossos momentos futuros. Muito feliz por estar com vocês. Temos uma importante
caminhada pela frente. Convidamos vocês a continuarmos nesse fundamental processo. Saudamos Simone Magalhães, Regina Frutuoso, Adelaide Dias, Kelly Cristina, Márcia Tristão e André Salvatore. Muito bom estar com vocês, que nós continuemos nesse fortalecimento fundamental, olhando as nossas crenças, lembrando de Jesus quando nos disse: se os seus olhos são maus, tudo à sua volta será mau. Precisamos demais nos estudar, nos compreender com esses óculos que foram colocados nos nossos narizes e que são muito escuros e que nos fazem ver escuridão por toda a parte, quando na verdade há apenas um imenso, bondoso, exato processo terapêutico e processo didático. Pois é, a humanidade toda, o universo todo é uma escola de Deus, é um hospital do amor. Que essa certeza nos fortaleça e nos faça ser cada vez mais ativos no nosso processo pedagógico, no nosso processo terapêutico. Grande abraço e até a próxima. Um prazer estar com vocês. Se você entender que essa nossa conversa pode servir a mais alguém, compartilhe, ajude, espalhe o bem. Nada mais necessário nesses nossos tempos, não é? Até a próxima, um grande abraço.